Não é qualquer segunda-feira, não é uma segunda-feira qualquer, teremos finalmente Carlo Ancelotti endossando as palavras para colocar aí os 26 nomes, os 26 jogadores na Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira de Futebol. Vai ter um mega evento lá na CBF. Aliás, fica o convite para vocês, a gente vai fazer uma super live aí, vários programas conectados para esquentar tudo que vai acontecer, horas e horas de transmissão para essa convocação. É um dia importante para quem gosta de futebol, e lembremos sempre, né, que a convocação dos 26 nomes, ela é com base nos 55 nomes da pré-lista. Não é uma convocação que você pode sair desses 55, tá? Então, na semana passada, a gente revelou, a imprensa brasileira fez aí um trabalho de apuração, inclusive a própria TNT Sports revelando os 55 nomes, e o Carlo Ancelotti agora vai eleger os 26. Acho que a grande expectativa é em relação ao Neymar, obviamente, né? É um contexto muito específico, muito especial, e aí vai ter gente que vai concordar de levar o Neymar, vai ter gente que vai discordar, mas esse é o grande nome na lista amanhã, e todo mundo vai estar olhando para o Carlo Ancelotti, esperando a hora que ele vai anunciar os atacantes, ou quem sabe os meias, né? O nome de Neymar ou o não nome de Neymar na presença. Isso vai pautar, obviamente, inclusive depois da coletiva de imprensa. Qual que é a minha ideia aqui? É fazer uma brincadeira com vocês, obviamente, porque a minha opinião agora, o Carlo Ancelotti não vai assistir o vídeo e não vai se influenciar por ela, né? Mas eu quero dar a lista, atenção, de Arthur Quesada para os 26 nomes da seleção brasileira. Eu fiz uma brincadeira com a Bet365 na sexta-feira e coloquei no meu Instagram essa lista de 26 nomes. Entretanto, assim como o Carlo Ancelotti, eu me permito ter dúvidas até o último momento. E eu tenho uma dúvida, e não quero cometer nenhuma injustiça, por isso que eu também quero os comentários de vocês em relação a isso, e também a convocação de vocês, que eu até discuti no sábado com alguns amigos, se eu estava errado, se eu estava certo, e eu fiquei na dúvida, e hoje eu vou tentar sanar essa complicação que eu me enfiei aí, em relação à lista que eu divulguei lá no Instagram. Mas lembremos, tá? A minha lista é com base nos 55 nomes. Eu não vou pegar 200 nomes e, da minha cabeça, tirar aí jogadores para colocar nesse combo dos 26. Né? Não posso colocar, sei lá, o Mateuzinho do Corinthians. Olha, eu queria, não está nos 55. Vamos ser razoável. E também uma outra regra é a seguinte, tem que também bater um pouco com o que o Ancelotti tem feito na seleção brasileira. Por exemplo, o nome de Danilo, talvez no meu entendimento não deveria estar nos 26. Mas ele já convocou, ele já escalou, ele já convocou. Então ele vai estar no nome dos meus 26, porque não tem para onde fugir, entendeu? Tem que ter essa coerência. Mas vocês façam aí do jeito que vocês quiserem. Eu vou colocar minha lista e minhas regras, tá? Minha lista, minhas regras, pô. Vamos lá. Lista. Eu tenho aqui a minha lista dos 26 nomes, tenho também a pré-lista dos 55, e a gente vai começar a fazer essa brincadeira, então. Os goleiros. Algo que me preocupa muito, já falei no Gelada com Quesada, porque o Alisson tá voltando de lesão, não sei a capacidade física e a condição física dele. Ele seria, para mim, o titular absoluto, mas tem que ver. Se vai voltar com ritmo, se vai voltar bem fisicamente, o que vai acontecer com o Alisson. Mas na pré-lista dos 55 nomes, nós temos Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John e o Everton, do Grêmio. Pelo menos a pré-lista que eu tô com ela aqui, né? Enfim. Para mim, o Bento não tem condições. As falhas dele no Al Nassr nos últimos tempos decretam para mim a incapacidade dele ser opção como goleiro da seleção. Eu não levaria o Bento. Primeiro que ele já está no mercado muito alternativo, beleza. E segundo que ele está falhando no mercado alternativo. Né? Então, o Bento não estaria na minha lista. Eu levaria o Alisson, eu levaria o Ederson. Pô, Quesada, mas o cara não está bem. Sim, não está, mas é o Ederson, né? É um goleiro que tem bagagem, é campeão de Champions, enfim. Não é um nome como o Bento. Não dá para colocar o Bento e o Ederson na mesma moeda, né? E eu levaria o Hugo Souza. Tá? Dos nomes da pré-lista, eu levaria o Hugo Souza. Se fosse estender, eu teria colocado o Fábio na minha pré-lista e levaria o Alisson, o Fábio e o Hugo Souza. Mas isso não é opção, então eu levaria o Alisson, o Ederson e o Hugo Souza. O Hugo Souza teve seu jogo lá ruim com a seleção, contra o Japão, né?
É um goleiro que às vezes erra, é verdade, em alguns aspectos, mas na minha avaliação, a parada das penalidades é muito inteligente da parte da comissão técnica da seleção brasileira, e eu teria o Hugo Souza nesse sentido, tá? E aí depois lá no grupo, ver quem vai ser o goleiro número 2 substituto do Alisson, se vai ser o Ederson ou o próprio Hugo Souza. Pode me chamar de corintianismo aqui, né, de acusar de corintianismo, mas a verdade é que o Hugo Souza, para mim, é o melhor pegador de pênaltis. O Fábio também é um bom pegador de pênalti, mas o Fábio não está na lista. Aí você também falar de idade aqui, para o Fábio não vale a pena, porque ele fez realmente por estar, né, merecer estar nessa lista. Laterais, aí começa a bronca, né? É o pior setor da seleção brasileira. Não tem muito para onde fugir. E o Daniel vai estar aqui na minha lista porque o Ancelotti convocou. Mas é muito complicado, cara, porque na minha cabeça o Militão seria o nosso lateral direito. Sem poder contar com o Militão, a gente vai ter que levar o que ele já testou, mesmo você não gostando muito dos nomes. Eu também não gosto tanto, não sou apaixonado pelos nomes. Mas é o Wesley, que pode jogar como um ala pela esquerda também, tem essa polivalência. É um lateral ofensivo, então para mim não seria titular naquele esquema de jogar com 4-2-4. Não seria titular, mas está aí o Wesley. O Danilo, porque ele convocou, né? Não tem mais o que fazer. Alexandro, perdão. Querendo ou não, é um lateral defensivo, é um lateral com muita bagagem, muita experiência dentro desse contexto. Não tem muito para onde correr. E o Douglas Santos, porque entre Douglas Santos e outros nomes da pré-lista, e aí a gente tem nomes como Carlos Augusto, por exemplo, que foi bicampeão agora, campeão da Copa e campeão do campeonato italiano, mas como reserva. Você tem alguns outros nomes aí, o próprio Juba, né, que é bom jogador do Bahia, mas eu gostaria de que fosse mais testado na seleção. Dentre todos os nomes, eu levaria esses 4, tá? Wesley, Danilo, Alexandro e Douglas Santos. Aí não tem muito para onde fugir. Os zagueiros, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla titular, não tem erro. O Bremer, porque eu acho realmente que o Bremer é um zagueiro com muita capacidade e bagagem suficiente no futebol europeu para ser reserva da seleção. É um jogador forte fisicamente, bom no jogo aéreo, um jogador que o Carlo Ancelotti conhece do futebol italiano e que também me agrada. As lesões que ele teve me preocupavam, mas como ele já voltou e já está jogando normalmente, eu acho que o Bremer é um jogador que, por exemplo, poderia brigar com o Murilo por características. Jogadores com pés diferentes, né? O pé bom diferente. Mas eu gosto do Bremer. O Ibañez, eu acho que é mais uma questão de... E coloco na lista. De poder jogar de lateral direito defensivo. Ter essa capacidade. Do que ele testou, é o que mais faz sentido, porque tem essa capacidade adaptativa. Tem outros nomes na lista aqui de zagueiros, e aí eu quero saber a opinião de vocês, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira, esses caras não estão na minha lista. Léo Ortiz, enfim, Vitinho, Vitor Reis, vários jogadores aqui, mas quem fecha a minha lista de zagueiros, então, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, e para fechar, Thiago Silva. Eu não abriria a mão do Thiago Silva. Eu talvez esteja influenciado porque eu assisto mais o Thiago Silva aqui no futebol português. Cara, o Thiago Silva chegou, o Thiago Silva mudou a opinião do torcedor do Porto em relação a ele, porque ele chega do futebol brasileiro e a galera meio que torceu o nariz pela idade, por achar que o futebol brasileiro é menos competitivo e tal. E aí os portugueses, torcedores do Porto, tiveram que engolir um pouquinho o Thiago Silva, porque ele provou, por A mais B, que tem capacidade técnica e ainda física de jogar em alto nível. Talvez não uma sequência de jogos, até porque o Porto não precisava, porque tinha Bednarek e Kivior. Mas quando ele entrou, cara, a calma, a experiência, a liderança. E aí eu faço o exercício com vocês do Thiago. Meu, tá numa semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Perdão. Numa semifinal de Copa do Mundo. Machuca o Marquinhos ou o Gabriel Magalhães. O meu substituto para entrar numa barca dessa é o Thiago Silva. Sem sombra de dúvidas. E ele está muito bem.
mesmo com os 41 anos, acabou de ser campeão português, jogador que fez bons jogos aqui, uma capacidade brutal de ser um dos líderes dessa seleção brasileira. Eu não abriria a mão do Thiago Silva por nada. Inclusive, tecnicamente, para mim, é o melhor zagueiro dentre todos esses. Obviamente que o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, nesse momento, estão numa prateleira superior, pela exigência física, pelas equipes, né? São dois zagueiros que estão na final da Liga dos Campeões e, para mim, são os titulares. Mas eu não abriria a mão de ter o Thiago Silva no banco de reservas. Então, fechou. Marquinhos, Gabriel, Magalhães, Bremer e Ibañez. Os meias, na meiuca, é complicado, porque tem muito atacante, né? Então, talvez alguns atacantes vão ser polivalentes e estão na lista para fazer isso. E eu já vou falar deles. Mas o Casemiro é um, tá? Acho que o Casemiro voltou para a seleção e é fundamental hoje para a seleção. O Fabinho, por característica, e não por onde joga, e eu não acompanho tanto o Fabinho, é verdade, nesses últimos tempos, mas por características é um jogador que pode entregar mais parecido com o Casemiro, e na cabeça do Ancelotti isso faz sentido, e na minha também. O Fabinho é um jogador de experiência, é um jogador campeão também com o Liverpool, de Champions, é um jogador que brilhou na Inglaterra, campeão de Premier League, é um jogador que tem bagagem, e se tiver bem fisicamente, pode fazer a função ali do Casemiro. Acho que o Casemiro vai jogar a Copa do Mundo inteiro, mas ter um jogador como o Fabinho para substituir o Casemiro, me agrada, tá? Porque você tem outros nomes na pré-lista também em relação a isso, por exemplo, o próprio Andrei Santos, que não está na minha lista, o Ederson da Atalanta, que caiu um pouquinho, né? Talvez seria a minha opção há um ano, o João Gomes, o Gabriel Sara um pouco diferente, né? Um jogador mais de 8. Mas, enfim, estaria na minha pré-lista. Estaria na minha lista, perdão. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, intocável, Danilo, que para mim ganhou essa aura de seleção brasileira nos últimos amistosos aí, aproveitou muito bem, eu gosto muito do jogador, já gostava desde a época do Palmeiras. É um jogador que tem uma capacidade muito boa de chegada na área, é um cara com características diferentes do Bruno Guimarães, é menos organizador e mais força física, chegada na área, enfim, qualidade para chutar de média a longa distância, gosto muito. E para fechar, vem a minha dúvida, cara. É assim, eu coloquei na lista de sexta-feira Lucas Paquetá. Eu não sou um grandíssimo fã do Paquetá. Eu não acho o Paquetá intocável como alguns acham. Tem que levar o Paquetá tem uma qualidade diferente. O Paquetá, ele é bom jogador, tem experiência, mas é a minha grande dúvida. E, sinceramente, eu vou tirar, nesse momento, o Lucas Paquetá da minha lista. Revisei. E vou colocar como meia a presença de Neymar. Tá? E eu já vou explicar o Neymar, mas ele entra como meia aqui na minha lista. Porque o Neymar já não tem mais a capacidade de ser um ponta e nem de ser um atacante. Ele vai sempre entrar naquela vaga atrás do centroavante. Dos 4 jogadores de frente, sendo que nós vamos ter 2 de meio campo, o cara daqui é o Neymar. Né? O Neymar não tem mais a capacidade de fazer nenhuma das outras 3 funções. De ponta direita, ponta esquerda ou atacante. Então, para mim, o Neymar, ele entraria na minha lista como meia. E aí eu teria de atacantes Vini Júnior, Martinelli. Acho que o Martinelli, na seleção brasileira, especialmente na Copa de 2022, quando entra, faz uma fumaça danada, é bom jogador. Por mais que não seja hoje titular do Arsenal, ele para mim, dá garantias. Eu sei que muita gente tiraria o Martinelli da lista, mas para mim o Martinelli tem que estar. Rafinha é indiscutível. O Matheus Cunha, que pode entrar também nessa vaga de meia, né? Pode fazer essa meiuca. Se o Neymar for o reserva, muito provavelmente o Matheus Cunha será o titular. Ele foi muito bem quando recuado nessa função no último jogo, no último amistoso contra a Croácia, pelo Carlo Ancelotti. Então o Matheus Cunha está lá. João Pedro, vamos ver fisicamente aí o que aconteceu com ele, né? Na final com o Chelsea, mas João Pedro não abriria a mão. Luiz Henrique, para mim, tem que brigar, inclusive, com vaga de titular. O Endrick está na minha lista, não abro mão, intocável. E o Igor Thiago também. O Igor Thiago, pelo que ele fez nessa temporada na Premier League, por característica de centroavante. É um cara diferente de todos esses que a gente citou no ataque.
Vai faltar um nome, porque eu tirei o Lucas Paquetá para colocar exatamente esse nome. E eu acho que não tem como, cara, sinceramente, deixar o Ryan fora dessa lista. Talvez seja a sobreposição, tá? Porque você tem, para jogar na ponta direita, pode ser o Rafinha, que faz mais uma função. Você tem o Luiz Henrique e o próprio Endrick, né? Que não é o centroavante, tem essa característica também de jogar por ali. Mas você ter o Ryan, que tem uma força física incrível, que é um jogador decisivo, apesar da pouca idade, toma boas decisões, tem evoluído muito. O Bournemouth tem jogado muito, muito, muito bem por conta do Ryan, brigando por competições europeias por conta do Ryan. Para mim, eu já falei aqui algumas vezes, ele me lembra muito o Adriano Imperador no início da carreira. Tudo bem que era um lateral esquerdo, mas a força física, a capacidade de levar a marcação, de chegar na linha de fundo, a capacidade de ganhar na corrida, né, dos seus oponentes. Cara, o Ryan, ele tem muita qualidade. Então eu vou tirar o Lucas Paquetá da minha lista original para colocar o Ryan, puxo o Neymar ou o Matheus Cunha para ser um dos meias. E essa é a minha lista fechada. Para terminar, vamos falar do Neymar rapidamente aqui. Falei no Gelada, volto a dizer. Eu convocaria o Neymar por vários fatores. São 26 nomes. Para mim, a lista tinha que ser 25 mais o Neymar. O Neymar, fisicamente bem, e o Ancelotti tocou nessa tecla. Toda a coletiva de imprensa, se o Neymar estiver bem fisicamente, ele deve ir, ele deve estar na Copa do Mundo. O Neymar está bem fisicamente. O Neymar está apto para jogar 90 minutos dos jogos. É só você pegar o recorte dos últimos 10 jogos do Santos, quantos minutos o Neymar jogou. Então, essa questão física foi ultrapassada. Ele pode não estar mais do jeito que você imagina o Neymar, ou que imaginamos, ou que vimos o Neymar durante toda a carreira, a nível da capacidade física daquilo que ele entregava. Mas, fisicamente, ele está apto para ser jogador da seleção brasileira, né? Ele não vai mais dar uma arrancada, porque não é mais a característica dele, mas ele consegue dar um passe, participar, enfim, ser o homem da conclusão, bola parada, falta, pênalti, tudo isso ele está fazendo com o Santos. Por que eu levaria o Neymar? E aí eu já falei que são alguns motivos. Cara, o Neymar, um ponto importante é a liderança que ele exerce sobre esse grupo e o peso que ele tira das costas dos outros jogadores. Todos os jogadores da seleção brasileira estão pedindo o Neymar. Todos os jogadores de uma geração específica olham para o Neymar com uma admiração gigantesca, e esse é o grande legado do Neymar. Não uma bola de ouro, não uma Champions, nem mesmo uma Copa do Mundo, nem mesmo a artilharia histórica da seleção brasileira. Também não podemos tratá-lo como um jogador qualquer, né? Todos eles, nacionais ou internacionais, olham para o Neymar com uma admiração muito grande, exatamente porque o Neymar é um cara visto no mundo do futebol com uma capacidade de quebrar o lógico em determinados momentos. A genialidade do Neymar não se calcula. Então eu levaria ele nesse sentido também, de tirar o peso dos outros caras, um dos fatores, tá? Não é o único. E colocar um cara dentro do vestiário que não quebra o vestiário, não é uma bomba pro vestiário, é um cara que vai inspirar os outros. Os caras vão correr pelo Neymar. Porque o Neymar, durante muitos anos, correu por todo mundo. E jogou por todo mundo. Quando a seleção brasileira viveu os tempos que viveu, era no Neymar que estourava a bomba. E até hoje vai ser no Neymar. Você ter esse cara dentro do grupo da seleção, de jeito nenhum atrapalha. Melhora os caras. Do meu ponto de vista, a gente já viu que o Vini, que o Rafinha, que outros jogadores ainda não atingiram esse nível de protagonismo para abrir mão do Neymar. E, de repente, eles vão atingir nos próximos anos, quando o Neymar já não estiver mais. Mas você ter a opção de levar o Neymar e não levar para essa Copa do Mundo, eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro. Pô, Kessler, então você acha que o Neymar tem que ser titular? Não. E eu acho que ele, inclusive, não vai causar problema em relação a isso, até por conta das costas largas que tem o senhor Carlo Ancelotti, que vai ter a moral para dizer ou não. Mas você ter uma opção, o Neymar no banco de reservas, ou até mesmo em alguns jogos como titular, e depois a gente vai ver no desenrolar da Copa do Mundo se funciona a dinâmica, né? Até porque isso não foi testado antes. É um luxo, cara. Pô, imagina segundo tempo de um jogo, o Brasil jogando com uma defesa com um bloco baixo, como foi a Croácia, você tem um cara que pifa os caras, deixa os caras na cara do gol.
que vai atrair 1, 2, 3, 4 jogadores de marcação. Quando os adversários veem que vai entrar o Neymar, há uma lógica, mudança de mentalidade ali, de repente dobrar uma marcação num jogador que pode, de um lance ou outro, decidir o jogo. Todos esses fatores me levam para esse caminho. Eu respeito quem acha que não dá para convocar. Eu assisti vários jogos do Santos nesses últimos tempos e o Neymar não tá no seu melhor. Não é a melhor versão do Neymar, nem de perto, nem de longe. Mas a evolução dele, fisicamente falando, é também algo irrefutável, inquestionável. Fisicamente, ele está melhorando. Então, se você pode levar o cara em evolução física, que pode agregar fisicamente, da qualidade que ele tem, e não leva, aí eu acho que é chamar o Carlo Ancelotti, está chamando uma responsabilidade para ele, que vai ser grande, hein? O Brasil não é favorito para ganhar a Copa, o Brasil muito provavelmente não ganhará essa Copa do Mundo, porque tem outras seleções mais qualificadas, pode acontecer. E no próximo ciclo, se ele não leva o Neymar e o Brasil é eliminado da Copa, o Ancelotti vai ser cobrado por os próximos 4 anos por não ter feito isso, por ter deixado um cara tão representativo, tão significativo, tão genial fora da Copa do Mundo. E eu acho que é o que ele vai fazer amanhã. Eu acho que ele vai convocar o Neymar. Sensação, óbvio, tem informações cruzadas aí. Mas eu queria saber a opinião de vocês, tá? Então vamos lá, repassando a lista. Alisson, Ederson, Hugo Souza, Wesley, Danilo, Alexandro, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibanes e Thiago Silva, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo e Neymar, Vini Júnior, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha, João Pedro, Luiz Henrique, Endrick, Igor, Thiago e Ryan.